Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma terça-feira que o Senhor nos concede. E nós estamos iniciando agora esse mês de outubro. E a matéria que nós combinamos de estudar esse mês seria sobre o Velho Testamento. Então nós vamos começar estudando sobre Holocausto. Amém? Quem sabe o que é holocausto aqui? É claro que todo mundo sabe, mas ninguém quer se manifestar. Holocausto não é nada mais, nada menos que sacrifício que é passado pelo fogo e se torna em fumaça e sobe para os céus. Isso é holocausto. É sacrifício que é passado pelo fogo, vira fumaça e sobe para os céus. Ou seja, é um sacrifício que é feito na terra, mas não fica na terra. Sobe tudo para cima e não fica nada aqui embaixo. Isso se chama holocausto. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 16 e 17. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Amém, queridos? Notem que aqui diz que toda Escritura, não é apenas uma parte dela. Há quem diga que o importante é o Novo Testamento. E só fica no Novo Testamento e não procura muito saber sobre o Velho, porque ele alega, o Velho Testamento já foi, nós somos do Novo. Eu até concordo que nós realmente pertencemos à nova aliança, que nós somos o povo gentil que Deus salvou, fazemos parte da nova aliança. Na realidade, a nossa igreja, ela começa a partir de Atos dos Apóstolos, mas era nós. Mas isso não quer dizer que o Velho Testamento agora abandona ele e deixa de lado. Vamos ficar só com o Novo. Porque a Bíblia nos diz claramente que toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar. Então logo nós temos muita coisa para aprender que está também no Velho Testamento. Aliás, o Velho Testamento ele traz uma figuração daquilo que aconteceria no Novo, de modo que o Velho Testamento também apresenta Jesus desde o início até os dias de hoje. Jesus está presente também no Velho Testamento, amém? Então é importante aprender o Velho Testamento, é importante conhecer o Velho Testamento, para que a gente possa ter mais facilidade de entender o Novo. Se nós não aprendermos um pouco do Velho, tem horas que a gente fica meio confuso no Novo também, porque falta o entendimento do Velho Testamento para poder chegar ao entendimento completo. Amém? E é preciso aprender, é preciso conhecer para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito e instruído para toda obra. Aqui Deus está relevando o Velho Testamento. Então, uma coisa que temos que tirar da cabeça é essa mania de achar que é só o novo, é só o novo, é só o novo, e deixa o velho de lado. Jamais. Precisamos do Velho Testamento para continuar aprendendo e fazendo a vontade de Deus. E nesse mês nós vamos falar sobre o livro de Levítico, que fala justamente lá sobre holocausto, que é a matéria desse mês de outubro. Amém? E olha, queridos, vou dizer uma coisa para você. O livro de Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 7, fala sobre 5 tipos de ofertas.
Ali fala sobre holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pelos pecados. São essas 5 ofertas básicas que estão no livro de Levítico, que consta do capítulo 1 até o capítulo 7. Há outras mais ofertas, mas nós não vamos falar sobre elas no momento. Nós vamos ficar só nessa daqui, que são as básicas para este mês. E particularmente a gente inicia hoje com a primeira oferta, que é o holocausto. Abra sua Bíblia comigo em Levítico capítulo 1 e vamos entrar nesse assunto agora. Levítico capítulo 1, quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler do verso 1 até o 9, que diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem defeito, à porta da tenda da congregação, e a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, e oferecerão o sangue e aspargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha, que está no fogo em cima do altar. Porém, sua frissura, suas pernas, lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém? Essa era a vontade de Deus para o povo dele, o povo de Israel, na antiguidade. Ele pedia para que oferecesse a ele holocaustos e dava todas as regras necessárias para que esse holocausto fosse aceito por Deus. Deus era exigente, não podia ser de qualquer maneira, tinha que seguir todas as regras que ele mandava seguir. Amém? Holocausto é uma oferta, como eu falei, que passa pelo fogo, resulta em fumaça que sobe, em outras palavras, é algo que ascende para os céus. Como isso acontece conosco hoje? Que nós não somos mais o Israel de Deus da antiguidade, hoje somos o Israel espiritual. Acabou-se o holocausto? Não existe mais? Quem concorda com isso? Que há quem diga: hoje já não existe mais essa coisa de holocausto. Hoje não existe mais oferecer animais para Deus. Jesus Cristo veio e já pagou o preço. Enfim, falamos um monte de justificativa para afirmar que acabou-se os holocaustos. Não existe mais. Mas, amados, existe sim. Não da maneira como era. Mudou-se a maneira, mas o holocausto ainda existe. Quando é que ele existe? Hoje.
Por exemplo, não é costume dos crentes, vez por outra, vai fazer um trabalho na igreja, alguma coisa, sei lá assim, e eles combinam entre a liderança, muitas vezes se fala, vamos fazer um trabalho, vamos fazer assim, assim, assim. Então esse mês vamos ver se a gente consagra a Deus para esse trabalho sair perfeito. Não é falado assim? Vamos consagrar para que realize esse trabalho da maneira como Deus quer. Não vamos fazer de qualquer jeito não, vamos consagrar a nossa vida para realizar esse trabalho. Querido, quando nós falamos essa palavra, vamos consagrar a Deus, nós estamos dizendo, nós vamos nos oferecer a Deus como holocausto. Consagração é isso, é você se oferecer a Deus como holocausto. Você se oferece a Deus, consagra a sua vida no altar de Deus, para que Deus abençoe aquilo que você fazer. Nós fazemos assim. E quando fazemos isso, pode ter certeza, Deus vai receber a sua consagração. Mas espere, porque o fogo de Deus virá sobre você e vai te consumir. Vai te consumir até o ponto de você virar fumaça. Aí então você é um holocausto que Deus recebe. Muita gente agora vai pensar, nós vamos pensar duas vezes quando eu for consagrar. Que negócio não é fácil não, né? Mas isso é holocausto. E esta é a exigência de Deus. E saiba que o holocausto não se oferece uma vez só, não. Sempre a gente tem que oferecer holocausto. Sempre. Por exemplo, não há momentos na sua vida que você sente o seu coração compungido com vontade de orar, de vontade de buscar Deus. Existe momentos que a gente parece que sente a presença de Deus, alguma coisa toca o nosso coração, às vezes uma mensagem, às vezes um louvor que a gente ouve, alguma coisa mexe no nosso íntimo, e a gente sente naquela hora, aquela vontade de orar, de buscar a Deus. Isso o que é? É hora de oferecer holocausto. Deus toca no coração o momento certo de você oferecer o holocausto. É hora de consagrar-se. Logo, consagrar não é só por causa de trabalhos específicos que vai fazer na igreja. Deus toca muitas vezes no nosso coração para oferecermos holocausto a Ele, quando o nosso coração fica sensibilizado em ouvir a voz dEle, sentimos a necessidade de orar, necessidade de buscá-lo. É aquele pensamento forte que vem dentro da gente. Abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 14 e 15, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, se é que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas sim para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A morte de Cristo não foi simples e não foi sem motivo nenhum. Ele morreu não somente para nos salvar, mas principalmente para que possamos viver agora para Ele, viver somente para Ele, porque Ele é o motivo da nossa nova vida, Ele é o motivo da nossa salvação, Ele é o motivo de sermos resgatados e podermos voltar para a nossa casa celestial, que é os céus.
Porque se não fosse isso, estávamos perdidos e destinados ao inferno. Jesus veio e nos salvou. Somente nos salvou e ficou por isso mesmo? Não. Ele tinha um motivo: quero salvar essas pessoas para que elas passem daqui para frente a viver para mim, santificar suas vidas para mim, viver segundo os meus princípios e as minhas vontades. Esse era o motivo principal, para nos resgatar e levar de volta para a casa do Pai. Caso contrário, estaríamos perdidos. Logo, é muito mais do que ser salvo apenas para ter uma vida abençoada, apenas para ter prosperidade, apenas para Deus curar, apenas para Deus nos abençoar no nosso lar, na nossa família. Um monte de coisa que a gente fala, mas o principal motivo é para que vivamos para Ele, vivamos nele, sejamos testemunha dele. Esse é o motivo principal. Por isso que nós temos que consagrar a nossa vida a Deus, porque só assim a gente consegue fazer a vontade dele. Por nossa força a gente não consegue, e você sabe que não consegue. Porque não tem momentos que você tem uma vontade de orar tremenda, e não tem vontade também, tem hora que você não tem vontade nenhuma, tem hora que você ora, mas aquela oração forçada, aquela oração que não vai, é costumeira, repete sempre as mesmas palavras, não vê a hora de terminar o tempo da oração. Não tem momentos assim que a gente vive assim? É porque nós estamos fazendo na nossa força, e não estamos oferecendo o holocausto que Deus espera. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Paulo apóstolo, lá no Novo Testamento, no capítulo 12, veja bem, é Paulo falando agora no Novo, não estamos no Velho, o Novo, Paulo reforçando, ele diz lá no capítulo 12, verso 1, diz assim: eu rogo a vocês, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo. Ele está falando de holocaustos. Não deixe de oferecer os holocaustos a Deus, que agora é o vosso corpo vivo, não é mais animal, não é mais boi, não é carneiro, não é pombinhas, agora você é o holocausto, você é o sacrifício que deve se apresentar a Deus, vivo, santo e agradável a Deus. Se o Novo Testamento ensina assim, fala assim, é porque o holocausto existe ainda. De outra forma, mas existe. E frequentemente, amados, nós temos que renovar a nossa oferta de holocausto a Deus. Devemos dar a Ele como um sacrifício vivo, na intenção de ser aceito por Ele. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma vida segundo a vontade de Deus e um viver ascendente, um viver que é para Deus. Aí sua oração sobe como fumaça, você está sendo queimado, você está sendo purificado, suas palavras, suas orações, suas atitudes vão subindo aos céus, como fumaça, porque é o momento que você está sendo queimado. E Deus, diz a palavra, que Ele está aspirando aquele cheiro da fumaça, como um cheiro suave, como um perfume agradável a Deus. Muito cuidado com os sacrifícios de holocausto. Que orar não é simplesmente abrir a boca e ficar falando, e decorando muitas palavras, muito jeito, não sei o quê. Você pensa que a sua oração está chegando lá e não está, porque não está queimando como se deve. Então a fumaça começa a ficar espalhando para todos os lados e não sobe para cima. Assim como foi Caim e Abel. Abel oferecia o sacrifício que era perfeito a Deus, que a fumaça subia para o alto. No entanto, Caim quando fazia, Abel que fazia subir, mas Caim quando fazia o seu sacrifício, a fumaça não subia, se espalhava para todo lado, e ele ficava louco da vida com isso. Foi criando uma inveja tremenda do irmão dele, porque ele estava vendo que Deus não estava aceitando o sacrifício dele. Fazer sacrifício a Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Cuidado para não acabar rezando, achando que está orando, que muitas vezes está rezando,
palavras decoradas, orações decoradas, orações que não mudam, vida que não tem mudança nenhuma, e acha que está orando. Tem gente que vem para o culto de oração e acha que só o fato de vir no culto de oração e não perder o culto de oração, nossa, Deus está ouvindo tranquilamente a oração dele. Deus queira que sim, amados, porque quando se trata de oração, é sacrifício a Deus, é holocausto, e se não tiver com todas as exigências que Deus faz, a fumaça não vai subir, não vai subir. Logo Deus não vai sentir o perfume, o aroma do sacrifício. Que Deus nos dê graça, nos ajude. Abra comigo, 1 Pedro capítulo 2. Primeira Pedro capítulo 2, quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto, capítulo 2, verso 5. Vós todos também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha o que Pedro diz aqui, que nós somos pedras que são edificadas, nós somos casa de Deus, e somos também sacerdócio santo. Cada um de nós hoje fazemos parte do sacerdócio de Deus. Não é mais os sacerdotes do Antigo Testamento, hoje somos nós é que somos. Somos sacerdócio, para o quê? Para oferecer sacrifício, porque na antiguidade eram os sacerdotes que ofereciam o sacrifício, hoje somos nós somos os sacerdotes de Deus hoje, e nós que temos que oferecer os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, sacrifícios que agradam a Deus, não é de qualquer maneira. Já aprendemos aqui um pouco já sobre as exigências de Deus no tocante a oferecer o sacrifício, fazer isso por Jesus Cristo. Logo, o holocausto não acabou, o holocausto ainda existe, mas só que agora é de uma forma espiritual e não mais como a antiguidade. A antiguidade foi daquele jeito, como figuração, mostrando o que seria no novo. No novo Jesus viria e ele seria o cordeiro, ele seria o animal que seria oferecido para o perdão de nossos pecados. Jesus veio, morreu, pagou o preço por todos nós, mas em seguida, depois ele deixou esse trabalho para a igreja que somos nós. E ele diz, hoje vocês são o sacerdócio santo de Deus, hoje são vocês que devem apresentar holocaustos a Deus. E esse holocausto não é mais animal sacrificado, mas agora é um sacrifício vivo. É uma entrega para Deus de corpo, alma e espírito. É sério. E Deus espera cada um de nós faça esse holocausto. Que a única maneira de agradar verdadeiramente a Deus é obedecendo a sua verdade, como Ele pede. Abra comigo, Salmo 50. Quem encontrou, diga amém. O Salmo 50, no verso 14 ao 23, diz assim, olha o que diz a palavra: oferece a Deus sacrifício de louvor, pague ao Altíssimo seus votos, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha o que Deus fala aqui. Primeiro Ele nos ordena dizendo, ofereça a Deus sacrifícios, ofereça a Deus holocaustos, sacrifício de louvor,
pague os votos que você faz a Deus, ande em dia com Deus. Em seguida Ele dá a resposta, olha o que Ele vai fazer. Aí você vai me invocar no dia da sua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha a recompensa de quem obedece a Deus, quem faz a vontade de Deus. Ele nos atende no momento da necessidade. Por quê? Porque nós temos crédito com Ele. Quando a gente obedece a Deus, a gente tem crédito com Deus. A gente tem ousadia para chegar nele e pedir, porque nós sabemos que a nossa vida diante do altar de Deus, como é que está? Estamos em dia com os holocaustos, com os sacrifícios. Verso 16, mas ao ímpio diz Deus, olha o que Deus diz para o ímpio: que fazes tu em recitar meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca, visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Solta a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, fala mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem os livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificarás. E aquele que ordena bem o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém? Deus fala aqui sobre a recompensa daquele que oferece a Deus sacrifícios, holocaustos, de louvor. Aqueles que fazem a vontade de Deus, Ele diz que fique tranquilo, porque no momento que houver dificuldade, no momento que você passar por angústias, tribulações, momentos difíceis que nós muitas vezes passamos, Ele nos garante que vai nos atender, vai cuidar de nós. Basta você invocar o nome de Deus e Ele vai te livrar. E você vai glorificar a Deus, dando testemunho. Isso para quem obedece. Mas Ele fala para aquele que não obedece. E Ele chama aquele que não obedece como se fosse ímpio. Olha o que Ele diz: mas ao ímpio Deus diz, que fazes tu em recitar meus estatutos, em tomar a minha aliança na tua boca, visto que aborrece a correção e lança minhas palavras para detrás de ti? Olha que coisa séria que Deus fala aqui. Ele está falando aqui, amados, particularmente de cristãos, de crentes, que quem que toma a palavra de Deus na boca não são os evangélicos, não são os crentes. Quem prega a palavra de Deus não são os ministrantes da obra de Deus. E ele fala dessas pessoas que falam, mas não vivem o que falam. E Deus está falando, Ele está jogando para trás as palavras. Não tem compromisso com aquilo que está sendo falado, com aquilo que está sendo ensinado. Aqui Deus fala, e esses são como ímpios, recitam muito bem a palavra de Deus, mas não as cumprem, jogam para trás de suas costas. Tem aliança de Deus na tua boca, mas não vivem. Aborrecem a correção, não gostam de ser corrigidos. Lança as palavras de Deus por detrás de ti. Meu Deus. Viu a diferença que existe de quem realmente é fiel a Deus? Quem oferece realmente holocaustos a Deus e quem não oferece? Quem não está nem aí com as coisas de Deus? Precisamos tomar o cuidado de não se acostumar com o Evangelho, de não se acostumar com as pregações, de não se acostumar com os movimentos da igreja, e fazer, e decorar, e aprender, e exibir, e vai, e na realidade não está vivendo nada daquilo que prega, nada daquilo que está sendo ensinado. Deus está de olho e está vendo. E Ele diz, eu vou recompensar aquele que é fiel.
Mas esse que não é fiel, que está agindo desta maneira, vai prestar conta com ele. Está oferecendo sacrifício de qualquer maneira, está queimando o sacrifício de qualquer maneira, está matando de qualquer maneira. O animal não é nem sequer limpo, não é nem sequer puro. Oferece manco, oferece sujo, oferece de qualquer jeito, queima de qualquer jeito e larga lá. Não é assim as coisas de Deus. Deus é fino em todos os sentidos. Era naquela época quando eram animais, quanto mais conosco que somos seres humanos. Jesus morreu por cada um de nós para que hoje nós tivéssemos uma vida santificada e continuasse oferecendo holocaustos a Deus, que é o sacrifício vivo e santo que é a nossa vida no altar do Senhor. Que Deus nos ajude. Temos muito que aprender. Temos muito que aprender, porque muitas vezes acostumamos a religiosidade e saímos da direção de Deus. Queridos, pelo fato da oferta de holocausto, sacrifício ser totalmente consumido, diz a palavra, que ele era queimado total sobre o altar, o holocausto também é de quem oferece a Deus, que nós que oferecemos a nossa vida em consagração a Deus, ele também deve ser consumido no altar. Ele deve se tornar cinzas, a ponto de virar cinzas, e a sua fumaça subir para o alto. Como acontece isso na nossa vida? Ora, na nossa vida espiritual acontece assim. Quando nós consagramos a nossa vida a Deus, a ponto de viver a palavra de Deus, quando a gente reserva um tempo para ler a Bíblia todo dia, isso é uma maneira de estar oferecendo um holocausto. Quando a gente tem a disciplina de ler a palavra, de estudar todos os dias. Quando nós temos a disciplina de não perder os cultos da igreja, eu tenho que estar lá, eu preciso ir lá. Não é ir quando quer, quando dá vontade, hoje eu não estou afim, hoje não sei o quê, hoje eu vou ficar em casa, vou assistir televisão, assistir um filme. Isso não é aceito diante de Deus. Se você tem condições de oferecer o holocausto, ofereça. Quando você mata a sua vida carnal para servir a Deus, você está sendo queimado no altar e Deus está aspirando com cheiro suave pela sua atitude cristã. Isso é oferecer sacrifício a Deus. Isso é aceitar ser queimado, porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Está na igreja, está no culto terça-feira, ir no domingo, ficar lendo a Bíblia todo dia, eu não tenho tempo para isso. É difícil, claro que é difícil, não é bom para qualquer um, e não é legal para qualquer um, porque nós temos a nossa carne, nossos desejos. E a gente diz, eu não quero ser fanático de ficar tanto assim, não. Vou servir a Deus, vou estar na igreja, tudo, vou ser crente, mas vamos com calma, não é bem assim. Ei, com Deus não tem isso. Você pode ser assim com a igreja, mas com Deus não. Deus quer sacrifícios vivos diante do altar dele. E para você entender isso, basta você entender uma coisa, não basta você estar morto. Muita gente fala, eu já morri para o mundo e agora vivo para Cristo. Eu quando me batizei, eu fui enterrado nas águas lá e quando levantei surgia nova criatura. E agora, glória a Deus, amém, maravilhoso. Mas para uma vida diferente, não é para continuar do mesmo jeito. Que negócio é esse? Batizou, está na igreja, é cristão, mas vive como vivia no passado? É folgado? Não quer servir a Deus, não quer sacrificar, não quer fazer o holocausto. Não basta ser morto. A Bíblia diz que além de ser morto, você tem que ser queimado. Queimado por total. Não é só queimado por total. A Bíblia diz que os sacerdotes vão picar você em pedaços. Você tem que ser cortado em pedaços, lavados, repartidos os pedaços no altar para ser queimado, tudo na ordem certinha. E o fogo do altar que o Deus manda, que é a própria boca de Deus queimando,
vai ficar ali a noite inteira. Porque Deus não queima rápido, não, Ele queima lentamente. O fogo do altar é lento, porque se queimado uma vez, fica aquela coisa queimada, sem sabor, sem cheiro, sem aroma. É que nem churrasco. Quem faz churrasco sabe disso, não pode deixar o fogo ficar na carne. Tem que aquecer ali a churrasqueira, mas com o fogo lá embaixo. É só o calor que fica na carne e vai assando a carne aos poucos. Aí ela fica saborosa, fica gostosa. Agora deixa o fogo ficar na carne, vai queimar a carne, vai estragar o sacrifício. E com Deus é a mesma coisa. Ele quer sim sacrifício, que você sinta na pele esse sacrifício e ofereça a Deus. Aí Ele está recebendo aquele cheiro suave, aquele cheiro gostoso, aquele aroma maravilhoso. É a nossa vida no altar do Senhor é que agrada a Ele, não é a religiosidade, não é fazer de qualquer maneira. Estão me entendendo, gente? Nós estamos falando sobre holocaustos, falando sobre a vontade de Deus na nossa vida, como deve ser feita. Nada pode ser mais importante para nós do que estar na presença de Deus. Nada. Quantas propostas Satanás não faz para que a gente não fique na presença de Deus, para que a gente não sacrifique a nossa vida para Deus no altar dele. Quantas propostas ele faz? Às vezes proposta de dinheiro, arruma uma hora extra, alguma coisa para a gente fazer a mais. Olha, bastante hora extra, só que você não pode ir na igreja, você tem que vir trabalhar. Ah, mas você vai ganhar mais, você vai ser recompensado. O patrão está vendo o seu esposo, está não sei o quê. Satanás joga muitas vezes esse tipo de coisa e a pessoa sacrifica a obra de Deus por dinheiro, para subir. Terrível. Alguns é por causa da posição social. Não posso perder tal evento porque é uma posição legal, vou estar lá, minha presença vai estar lá, fui convidado. Eu sei que hoje é dia de culto, mas eu vou lá. Quer dizer, troca preferências. É melhor estar lá fora do que estar na obra de Deus. Afinal de contas, culto tem todo dia, culto tem toda hora. E eventos assim não tem. E Deus vê o coração, a intenção da pessoa. São pessoas que não se libertaram ainda das coisas do mundo. Queridos, quando a pessoa consagra de verdade a sua vida no altar de Deus, se oferecendo como o holocausto e seguindo as regras de Deus sobre o holocausto, Deus fica admirado com a posição dela. E Deus se agrada demais da maneira como ela está fazendo. Eu acho que Deus até fala com os anjos lá em cima, olha aquele fulano lá, olha que maravilha, este me ama, esse dedica a sua vida a mim, olha o que ele está fazendo, ele está deixando todas essas tentações que o inimigo está oferecendo, para estar na minha presença, para estar aprendendo mais de mim, para estar orando, para estar sacrificando, ele está sacrificando tudo. Hoje tem um futebol, tem um jogo importantíssimo, ele é torcedor, eu sei que ele é também, mas ele não vai assistir aquele jogo para estar na minha presença, como muitos crentes fazem ao contrário. Hoje eu não vou, porque o jogo de hoje eu não posso perder. E Deus vê a atitude, Deus vê. Quer dizer, glorifica a Deus, canta para Deus, chora na presença de Deus, mas desde que não venha mexer nas suas andanças, nas suas maneiras de escolher as coisas. Querido, quanta coisa temos que aprender. Satanás fica louco da vida quando a gente serve a Deus, quando a gente está na presença de Deus. Quando você lê a Bíblia, Satanás fica louco da vida, porque ele sabe que você está tendo contato com Deus. Você está se santificando, porque a palavra nos santifica. O próprio Jesus falou, a tua palavra santifica. E toda atitude que a gente faz, que é de acordo com a vontade de Deus, não deixa de ser holocausto que você está oferecendo a Deus
e está subindo como cheiro suave. Amém? Abra a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 8. Quem encontrou, diga amém. Gênesis capítulo 8, do verso 20 ao 22 diz assim: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, sementeira e cega, frio, calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Amém? Olha que coisa linda. Deus tinha acabado de realizar o dilúvio. Matou toda a humanidade da terra, matou todos os seres viventes. Deus estava irado com o mundo, por causa do pecado. Só salvou Noé e a sua família. E Noé ficou lá, com o seu barco lá pairando nas águas por vários dias, até que a água baixou e aquela arca se assentou em cima de uma rocha. Aí Noé desceu com seus familiares e a primeira coisa que Noé fez foi erguer um altar ao Senhor. E ele tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Olha a atitude de um homem que é de Deus. Ele podia fazer qualquer outra coisa na hora que ele desceu da arca, porque, poxa, estava vendo agora um novo mundo. Ele podia ver o que ia fazer, mas a preocupação dele foi o quê? Vou erguer um altar a Deus e vou oferecer holocaustos. E ofereceu de todo animal que estava dentro da arca, ele ofereceu holocaustos a Deus. E Deus, quando viu aquela atitude dele, diz que sentiu o cheiro suave e disse no seu coração: olha que Deus fez uma nova promessa. Disse: olha, eu não vou tornar mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a tua meninice, e nem vou tornar mais a ferir todo ser vivente da terra. Enquanto durar, a terra durar, sementeira, cega, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, não vão cessar. Deus abençoou, dando essa graça para esse novo mundo que estava se iniciando. Tudo por quê? Por causa do sacrifício que Noé fez ao Senhor. Por causa da sua entrega diante de Deus. Olha como Deus dá importância ao holocausto. O holocausto que Noé apresentou a Deus fez com que Deus mudasse agora a sua promessa. Deus se comprometeu: nunca mais vou destruir a terra como fiz com o dilúvio. Nós temos até o arco-íris hoje aí mostrando a aliança de Deus, dizendo que Ele está em paz com a humanidade. E Ele nunca mais vai destruir a terra como Ele fez no dilúvio. Foi promessa dele. E eu creio que Deus cumpre suas promessas. Amém? Olha a importância do holocausto, como Deus dá importância. Por isso que Paulo fala: apresenteis agora os vossos corpos em sacrifício vivo diante de Deus, que é o vosso culto racional, que é a vossa maneira de se comprometer com as coisas de Deus. Deus quer dessa maneira hoje. Não acabou o holocausto. Ainda existe. Só que hoje não é mais animal, hoje somos nós. Nós que somos o holocausto. Assim como o próprio Jesus veio e deu exemplo, sendo Ele o holocausto. O Novo Testamento diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que foi oferecido como holocausto e Deus aspirou como cheiro suave. Se Cristo
foi holocausto, nos dando o exemplo que a Bíblia diz que quem está em Cristo deve andar como Cristo andou, então deve se comportar como Cristo se comportou. Se Cristo foi holocausto, por que nós não podemos ser? Mas nós recusamos, queremos viver a vida da nossa maneira. Achamos que Deus tem obrigação de cuidar de nós, de nos abençoar sempre. Qualquer tribulaçãozinha, a gente já repreende o diabo, já repreende o inimigo. Eu não aceito isso, eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, e tantas bobagens que fala, e na realidade ele está sendo provado e não está aceitando a aprovação. Como é que Deus vê essa atitude nossa? Como é que Deus vê a nossa atitude? Queridos, abra comigo Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Efésios capítulo 5, vamos ler do verso 1 até o 16, que diz assim, mais uma vez Paulo nos ensinando, dessa vez ele escreve para a igreja lá de Éfeso, e ele fala assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e em cheiro suave. Olha como deve ser oferecido. Em oferta a Deus, como sacrifício a Deus e em cheiro suave. Aí em seguida ele fala, mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou imundo, ou avarento, ou que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porquanto não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha o que Paulo fala, a severidade das coisas que ele fala, de como deve ser a nossa vida, nós como cristãos, devemos ser imitadores de Deus, andando em amor, como Cristo também nos amou e entregou a si mesmo a Deus como oferta de cheiro suave, de cheiro agradável diante de Deus. Ele nos aconselhando, nossa vida deve ser outra. Aqui fala, cuidado com as torpezas, parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas ante ações de graça. Precisamos tomar cuidado com a nossa boca, com a nossa maneira de falar, de dialogar. Cuidado com as brincadeiras, com excesso de brincadeiras, com excesso de piadas, com excesso de gracejos,
com excessos de chocarrices, porque isso não convém aos filhos de Deus. Filhos de Deus são santos, têm que ter um comportamento adequado. Cuidado com as rodinhas, onde só sai bobagem, só sai tontura. Já foi-se o tempo em que os crentes faziam rodinha para discutir a palavra de Deus. Hoje fazem rodinha, mas não para falar a palavra de Deus, mas para falar qualquer outra coisa. É brincadeira, é piada, é tanta coisa, é muita risadinha, é muita frescurinha. Hoje faz piada até no púlpito. Precisa parar com isso, porque a Bíblia diz que aqueles que oferecem holocausto a Deus devem estar em perfeita limpeza. Tem que ser purificado, porque os animais eram purificados, sem mancha, sem defeito, sem nada. Não era qualquer animal que era sacrificado, e nós somos a mesma coisa, não podemos nos oferecer em holocausto de qualquer maneira. E Paulo nos dá as regras aqui. Não pode ser dado a fornicação, não pode ser dado a avareza, não pode ser miserável. Cuidado com as brincadeiras, com as torpezas. Nenhum devasso ou imundo, ou avarento ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Cuidado, amados, somos cristãos. Temos que ser testemunha de Cristo aqui na terra, dando exemplo, sendo diferentes, sendo santos. As pessoas precisam ver diferença em nós, e não a mesma coisa. Triste isso, mas tem crente, tem cristão, tem pregadores, que no púlpito ele é sério, mas fora do púlpito, ele é brincalhão, ele dá risada demais, ele fala piadinhas, ele fica no meio de turminha, de roda de escarnecedores, ele faz tudo, e só é santo no púlpito. E crente também é santo só dentro da igreja, mas lá fora ele tem a vida comum como todo mundo. É aqui Deus condena. Depois ora e não recebe a graça e fica, nossa, orei, eu pedi, mas fazer o que se Deus não quis atender? Não é que Deus não quis atender. Você não tem uma vida no altar de Deus. Você não consagra a sua vida. A fumaça que Deus aspira do seu sacrifício é uma fumaça mal cheirosa. Deus acha que tampa o nariz quando você vai oferecer o sacrifício, porque a sua vida não corresponde àquilo que você está falando diante do altar. São palavras duras? São, amados, são, claro que são, muito duras. Mas eu estou falando de Deus, e estou falando da vontade de Deus, e esses cultos de terça-feira são cultos de doutrinas bíblicas, onde a gente abre mesmo a realidade das coisas sem ficar passando a mão de cabeça de ninguém. Deus quer tratar com o povo dele, quer o melhor para o povo dele. E creia nisso. Deus vai atender você naquilo que você precisa, a hora que você quiser. Mas Ele vai verificar se você tem crédito com Ele, se você está andando nos caminhos dEle. Por isso muitos não são atendidos em oração. Que Deus nos ajude a entendermos a realidade bíblica e a obedecermos, enquanto ainda há tempo, enquanto Jesus ainda não voltou. Fique de pé. Terça-feira nós vamos dar continuidade a esse estudo. Amém? Espero que vocês venham. Espero que ninguém tenha pensado, nunca mais, essa foi a primeira e a última vez. Eu queria tanto uma palavra amiga, uma palavra que me consolasse, e só levei burdoada. Não, Deus está querendo tratar. E Deus, quando trata, amados, Ele não fica passando faixinha em cima da ferida. Ele arranca o band-aid, Ele arranca tudo que você pôs ali, limpa, passa álcool, mertiolate. Você fica assustado com tudo aquilo, mas é necessário para o bem. A ferida é dolorida, o curativo é dolorido, mas o resultado é bom, é sarar. Amém? Querido Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por esta noite. Agradecemos a Ti pelo estudo que o Senhor permitiu que trouxéssemos. Peço a Ti, toca no coração dos Teus filhos nessa noite, para que entendam
e aceite a realidade bíblica e passem a se comprometer contigo, Senhor, numa vida autêntica de cristão e não apenas de mais alguns religiosos. Ajude-nos, Senhor, a nos tornarmos testemunhas vivas do Teu poder aqui na terra, enquanto aguardamos a vinda do Teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Deus nos abençoe e até terça-feira, se Deus quiser.